Oi galera, tudo bem com vocês? É muito bom vê-los por aqui novamente, tudo bem? Hoje eu gostaria de dar continuidade às minhas aulas aqui do canal sobre história antiga. E ainda dentro da história antiga oriental, eu gostaria de falar sobre os povos asiáticos, primeiramente falando aqui sobre a Mesopotâmia, ok? Então, gente, a Mesopotâmia era uma região ali no Oriente Médio, que era uma região cercada por montanhas e muito seca, mas que detinha ali alguns oásis, muito em conta devido à existência de dois rios, que foi justamente entre esses rios que as sociedades se formaram, que eram os rios Tigre e Eufrates. No início, gente, da fixação desses povos em volta desses rios, essas populações sofreram bastante. Isso porque não tinham formas ali de controle das águas desses rios. Então, às vezes, eles detinham muito tempo de seca, às vezes muito tempo de cheias, e isso provocava uma irregularidade, né, na captação de água, e por vezes no início dessa história muitas pessoas morriam. Mas conforme o tempo, né, eles foram angariando conhecimento e acabaram detendo, né, diversas técnicas hidráulicas que foram até perpassadas e aperfeiçoadas conforme o tempo até chegar aos dias de hoje. Então eles começaram a criar barragens, diques e outras formas de estrutura para conter essa água e para reservar também esse recurso que era tão importante aí para a vida dessas comunidades que viviam em volta desses rios. Bem, gente, no início da história desse local e ao longo de toda a existência dos povos que se constituíram ali, esse território ele foi marcado por muitas guerras. Isso porque, como era um território privilegiado devido à fertilidade proporcionada por esses rios, e também por estar numa localização geográfica propícia, né, para comercialização também com outros povos, essa região ela foi muito disputada. Então, eu gostaria aqui, primeiramente, né, de dar algumas características gerais sobre os povos que habitaram aí essa região, e depois eu vou falar sobre povos específicos e alguns desses conflitos que marcam aí a história dos povos mesopotâmicos na antiguidade, ok? Bom, gente, os sumérios, eles foram os primeiros a povoar esse local. Dentre outras coisas, eles foram responsáveis pela criação da escrita em mais ou menos 3.300 antes da nossa era, que foi a criação da escrita cuneiforme. Esse tipo de escrita ela era usada para muitas coisas, mas principalmente para a administração dos reinos, né, formados por esses povos sumérios. E nisso eles realizavam a cobrança de impostos através dessa escrita, o controle da produção, o controle da própria população, de recursos para guerra. E aí essa escrita cuneiforme ela auxiliou muito, né, esse sistema de escrita nessa organização aí dessas comunidades. E então, né, esses povos sumérios, eles surgiram, se fixaram ali por volta dos anos 4.000 antes da nossa era. E depois, eles foram invadidos pelos povos acádios. Esses povos acádios, eles acabaram absorvendo muitas questões ali da cultura suméria, inclusive o seu sistema de escrita, que foi muito importante para a organização aí do primeiro Império Mesopotâmio, que foi formado pelos acádios. Já os babilônios, eles invadiram ali posteriormente essa região e fundaram o primeiro Império Babilônico. Eles eram povos de origem amorita. Um dos principais reis dessa época aí foi o Hammurabi. O Hammurabi, ele foi aquele que criou o Código de Hammurabi, que tinha a lei do talião, que pregava, né, que seria olho por olho e dente por dente, dizendo ali que as pessoas elas sofreriam a consequência do que fizessem. E esse Código de Hammurabi, ele foi dos códigos juristas mais antigos que se tem notícia, então ele ficou marcado aí na história desse local. Bom, logo depois da passagem dos babilônios pela Mesopotâmia, quem tomou o território foram os cassitas. Eles se fixaram no território por volta de 1300 antes da era cristã, e eles controlaram, né, a religiosidade desse local e também introduziram novas técnicas agrícolas, inclusive o uso de cavalos para além da guerra, mas também para trabalhar nesses campos aí de produção agrícola. É muito importante dizer também, galera, que esses povos eram em sua maioria politeístas e as suas religiões, né, normalmente eram ligadas aos fenômenos da natureza, aos astros
Eles também, devido ao comércio, devido a guerras, eles trocavam muito culturalmente, né, com outros povos, e isso fazia com que às vezes os deuses ganhassem outras características, às vezes incorporavam-se ou deuses de outras culturas dentro ali da própria simbologia da cultura desse outro povo. Então isso era uma coisa muito comum de se ocorrer nessa época, e isso é importante de ser destacado, porque às vezes a característica de um deus egípcio se encontrava também em algum povo da Mesopotâmia, mas eles, nesse período, eles tinham já essa troca entre eles, devido a caravanas de comércio, devido a invasões proporcionadas pelo almejo de expandir, né, esses territórios. Então, não se estranhe se vocês verem aí características comuns dentro ali da composição religiosa desses grupos, tá bom? Bom, gente, e depois dessa passagem, quem tomou o território foram os povos assírios. Eles eram povos muito belicosos. Inclusive, nessas batalhas aí de tomada dos territórios, eles usavam muitos carros, carruagens com cavalos, que era uma das práticas usadas para afastar o inimigo. Eles se estabeleceram no território por volta entre o século VIII e o século VII, antes da nossa era, antes da Era Comum. E eles criaram o Império Assírio, né, que teve seu apogeu nesse período. E depois, quem tomou o território foram os caldeus, que eram povos de origem babilônica, tanto que eles fundaram ali, né, o Segundo Império Babilônico, e eles tomaram diversos territórios para construir esse império, inclusive territórios da Síria, chegando ali até a fronteira com o Egito, inclusive entrando em conflito com o Egito por vezes. E agora, pessoal, eu gostaria de falar sobre algumas outras características que esses povos têm em comum, além dessa questão da religiosidade que eu falei com vocês, e também dessa questão da escrita, que acabava que outros povos, além dos sumérios, incorporaram também, né? Então, vamos lá, falar de outras características. Essas sociedades mesopotâmicas, elas tinham um modelo social muito hierarquizado e classista, né? Então, assim, existia ali uma pirâmide social, e aqueles que tinham mais prestígio acabavam comandando funções consideradas pelos reinos ou impérios como mais importantes, como é o caso ali no topo, né, do rei e de sua família, e depois das outras pessoas mais nobres, que detinham funções de administração do reino e outras que eram consideradas ali proeminentes. E depois existiam, né, ali também os sacerdotes, como se tinha no Egito, as altas patentes militares, os escribas, que também existiam na Mesopotâmia, que assim como no Egito eram um grupo mais intelectualizado, que detinha ali esses papéis de arrecadação de impostos, de controle de produção dentro do reino, que tinham conhecimento de matemática, das letras, da escrita, enfim. E depois, né, existiam aí as pessoas mais pobres, que detinham diversas funções dentro do reino, como função de artesãs, comerciantes, construtores e outras funções comuns aí. Muitos eram barbeiros também, já se tinha essa profissão. E na base, né, como a gente conhece aí na história da escravidão antiga, a gente sabe que existia a escravidão por guerra ou por dívida. Então, esses escravizados existiam também aí dentro dessa região da Mesopotâmia, ok? E eles desempenhavam serviços mais pesados ou serviços que eram característicos do conhecimento, né, dessa pessoa, dependendo do que ela fazia antes de ser escravizada. Então, essas atribuições, elas acabavam sendo usadas ali dentro do reino, essas pessoas como escravizadas. Dentro das civilizações mesopotâmicas, o rei, ele também se tinha uma atribuição religiosa muito grande. Desobedecer o rei ou ir contra o rei de alguma maneira e tal, era visto sim como uma blasfêmia contra os deuses, né? Era considerado desobedecer os próprios deuses, porque o rei ali, ele era considerado como a expressão da vontade dos deuses mesmo, né? Então, essa questão também era muito importante, porque no Egito, como eu já tinha comentado, já se tinha essa ligação, né, da religiosidade e da representação do poderio do rei, e também na Mesopotâmia. Bom, a agricultura e o comércio eram as principais formas ali de angariar recursos dentro dessas comunidades mesopotâmicas, mas como eu citei, se tinham outras profissões, como escultores, carpinteiros,
construtores, barbeiros, e essas funções também eram importantes dentro do reino, porque ajudavam aí a suprir as necessidades, principalmente aí dos mais nobres. Bom, como eu falei sobre a religião, né, galera, eles atribuíam os astros, os fenômenos da natureza, como forças divinas. Os sacerdotes, né, eram considerados aí mensageiros entre a população e os deuses, principalmente em contato direto com o rei, tá, galera? E eles realizavam oferendas a esses deuses, muitas vezes sacrifícios animais. Eles também constituíam oráculos, eram consultados os deuses através desse oráculo. E a gente encontra aí semelhanças também com a cultura grega, e possivelmente, né, existiram ali essa troca, já que nesse período também a Grécia ela já detinha um comércio, né, marítimo, e provavelmente já se tinha contato aí com os povos dessa região. Bom, gente, agora vamos falar um pouco, né, sobre os povos específicos aí. Eu vou citar só alguns deles, tá, galera? Aqueles que possuem mais informações, né, das fontes históricas, pra que esse vídeo também não fique tão longo. E pra que eu também não fique me repetindo muito aqui, já que alguns grupos que se tem menos fontes históricas, grande parte dessas características já foi falada aqui. Então eu vou citar alguns específicos. E o primeiro deles, os fenícios. Os fenícios, gente, eles foram um povo muito marcado dentro da história devido ao comércio marítimo. Eles dominavam ali a região do Mediterrâneo e eles acabaram construindo colônias em vários lugares, ali ao entorno do Mediterrâneo, como na Espanha, na atual Itália e também ali no norte da África. Inclusive, no vídeo anterior de história eu falei um pouco sobre Cartago, que era uma colônia fenícia, uma cidade-estado construída pelos fenícios. Então esse era um destaque aí desse grupo. Bom, além de Cartago, eles construíram, né, outras cidades muito importantes, como Biblos, Palermo e Tiro, que também são destacadas aí na história. E, galera, uma curiosidade dos fenícios é que foi justamente o alfabeto fenício que deu origem, depois de muito tempo, ao nosso alfabeto, usado aí no Ocidente, que foi originário dos alfabetos gregos e romanos. Então, para finalizar, eu gostaria de falar sobre dois povos, que são os persas e os hebreus. Bom, os persas, gente, eles eram povos nômades até por volta de 1200 antes da nossa era. E eles se fixaram justamente no território estabelecido ali entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Apesar da região ser muito seca, eles detinham diversos oásis. E o rei mais proeminente que a gente encontra na história foi o rei Ciro, em primeiro lugar. Antes do rei Ciro, essa região onde se estabeleceram os persas, eles eram dominados pelos medos. Então foi o rei Ciro que conquistou a liberdade ali para esse povo e fez com que esse território crescesse bastante depois. E o Império Persa, ele cresceu de tal maneira que ele ia desde a fronteira com o Egito até as portas ali da Índia. Então ele era um território muito vasto e acabou também guerreando com esses povos aí que estavam em volta do Império Persa, inclusive com os egípcios. Os persas, eles se destacaram dentro da história devido à formação de uma infraestrutura ampla, né, dentro do Império. Inclusive, eles tinham um sistema de correio a cavalo, em que a informação ela ia passando de cavaleiro em cavaleiro de acordo com as províncias e chegava até o seu destino. E aí também eles tinham uma religião chamada Zoroastrismo, que era justamente a filosofia pregada pelo Zaratustra, que seria um profeta que pregou, né, a existência de uma força divina que representava o bem e uma força divina que representava o mal, afirmando aí que a vida era uma luta entre essas forças que predominavam ou não perante também os seres humanos. E o zoroastrismo, ele também ficou bastante conhecido pelo Ocidente por causa do livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, que inclusive eu super recomendo, porque é um livro muito bom e que detém aspectos dessa filosofia, ok? E para falar rapidamente aí sobre os hebreus, eu não vou me aprofundar muito, até porque, como a gente advém de uma cultura cristã, a gente acaba tendo bastante conhecimento sobre os hebreus, já que a história dos hebreus está ali
ligada diretamente à constituição do cristianismo. Bom, os hebreus, eles se fixaram no território de Canaã por volta de 1800 antes da nossa era. Eles eram principalmente criadores de animais, e eles tiveram aí, dentro da sua história, períodos de liberdade e períodos de dominação em que eles ficaram sujeitos a outros povos, como foi o caso do Egito, como foi o caso também do cativeiro da Babilônia. Essas informações contém na Bíblia, e algumas coisas a gente consegue afirmar através de fontes históricas também. Inclusive, teve um autor, um historiador, né, judeu muito importante, que foi o Flávio Josefo, que ele contou bastante aí sobre a história antiga, relacionando também a história dos hebreus. Então eu deixo aqui também de recomendação para aprofundar os conhecimentos. Bom, por volta de 300 antes da nossa era, os hebreus eles foram dominados pelo rei Alexandre da Macedônia, e eles dominaram ali o território por um tempo, até que o Império Romano dominou essa região, que ficou conhecida como Judéia. E o que aconteceu depois é que os hebreus eles começaram a formar motins contra o Império Romano, justamente para se ter liberdade ali frente a essa dominação. Mas essas tentativas de liberdade, né, essas revoltas, elas acabaram sendo reprimidas. E na segunda revolta, que foi uma das maiores que se teve, o Império Romano acabou botando fogo nessa região da Judéia, derrubou o Templo de Salomão, e aí ocorreu uma dispersão em massa dos judeus dentro do território, não só ali no território da Ásia, mas também para a Europa, para outros continentes. E foi assim que os judeus eles ficaram meio que deslocados de seu próprio território por muitos e muitos e muitos anos. E é isso, gente. Eu não vou comentar muito o que aconteceu depois com os judeus nos outros continentes e na contemporaneidade, justamente porque nas próximas aulas eu tratarei sobre a Idade Média, falando sobre as questões principais em todos os continentes, e irei dar continuidade aos outros períodos posteriormente, e eu espero vocês nas próximas aulas, que vai estar muito interessante. Eu gostei muito de conversar com vocês aqui sobre a história antiga oriental. Depois eu vou trazer um vídeo, gente, sobre Índia e China, eu prometo. Eu só não trouxe hoje porque esse vídeo ia ficar muito longo, porque estava cheio de informação para dar a vocês. Então, eu vou gravar um vídeo depois, vou deixar aqui na playlist justamente sobre Índia e China. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, o comentário, e até a próxima.